Sessão 251, 20 horas e 25 minutos, quinta-feira, 20 de maio de 2021. Você disse que estava sentindo que poderia ser uma sessão de continuidade, então vamos lá para a sala branca. Vou me conectar com a sala branca. Tô vendo o corredor aqui da minha casa. Parece que na parede abriu um portal. Eu passei por ele e agora eu tô na sala branca. Eu tô vendo o meu mentor e do lado dele tem uma figura. Eu não sei nem descrever. Eu vou falar assim num termo mais esdrúxulo, meio trevoso, tá? Uhum. Eu tô vendo tipo um ser bem preto, sabe? Uhum. Ele é alto, um pouco mais alto do que eu. Ele não parece ter muita forma definida. É como se ele estivesse derretendo, sabe? Sei, tipo Essa um queijo. sensação que me passa. E os olhos, eles são de uma cor, assim, entre o vermelho e o roxo, assim. Não consigo ver nada além dos olhos, tipo, que tenha uma cor além da cor preta, sabe? Uhum. Aí o que me vem na cabeça é essas palavras, tipo, magro negro e tal. Mas eu não É, sei se não é isso, não. Tá, tô me pedindo pra dar um tempo, tá? certo, beleza. Acho que vão ajustar alguma coisa. Eles me apontaram pra uma cadeira e é pra eu sentar nela e, tipo, essa cadeira é como se descesse um capacete, assim. Começou a dar bastante dor de cabeça, assim, logo que eu sentei na cadeira, sabe? Eu consegui ver o rosto desse ser de perto e, assim, é até meio aterrorizante, sabe? É, Por quê? a boca é como se fosse um buraco, igual aquelas lampreias, sabe? Acho que é esse o Sei. termo, né? Enguia? Não sei. Não me lembro. Como se fosse uma sanguessuga. Acho que esse é mais parecido. Tipo, ela é redonda, é uma cavidade e tem cheio de dentes, vamos dizer assim, dura, por toda a parede dessa cavidade. Uhum. Então, é um ser bem como se fosse um filme de terror mesmo, sabe? Sei. Agora eu saí da cadeira. Tô vendo um planeta agora. Mas é um planeta gasoso, sabe? Uhum. É como se esse ser fosse de um planeta gasoso. Eu não sei explicar como direito. Como assim? Se ele conseguisse voar nessa atmosfera gasosa e ele se alimenta de outros seres, meio que sugando, tipo um parasita, sabe? Então agora eu tô vendo seres como se fossem enormes baleias, mas não é exatamente isso. E elas são gigantescas. E esse ser
vem e se acopla pra conseguir a energia dele. Nossa, tá. Eu não sei como eu vou explicar isso, mas da nossa perspectiva humana, é como se esse ser se alimentasse de ectoplasma. Certo. E ele é muito, assim, odiado pela gente. Tanto pela nossa aparência. Não, acho que tô começando a falar a partir dele. Tô usando a voz dele. Uhum. Tá. Tanto pela aparência deles, quanto pela função que eles exercitam aqui. É como se eles estivessem aqui em uma banda de materialidade que a gente não consegue ver. Muitos acontecimentos de pessoas que estão em catalepsia e veem alguns seres horrendos, vamos dizer assim, são seres da classe dele. Tá, entendi. Ele tá falando que a catalepsia é um momento bem interessante, porque é como se o nosso corpo ele tivesse temporariamente sutilizado a ponto de perceber coisas que normalmente na nossa densidade não percebemos. Quem falou agora uma frase foi o meu mentor. Ele falou que quando ele veio me visitar, eu estava num estado desse. Eu estava em uma catalepsia, paralisado do corpo, mas numa forma sutilizada, como se fosse um instante anterior a estar fora, vamos dizer assim, entre aspas, do corpo físico. O ser falou que muitos seres humanos eles têm a tendência de acumular energia e deixar ela parada. Ele tá falando que a função dele é de como se ele estivesse sugando ela e meio que esvaziando, como se ele plugar, tirasse o tampão de um ralo para que água nova pudesse chegar. Ele falou que esse tipo de frequência vibratória é o que permite a subsistência dele. Entendi. Então ele precisa estar envolvido em processos assim quando ele estiver encarnado. Porque ele está encarnado, certo? Pelo que eu entendi, sim. É que ele tava falando outra coisa. Ele tava meio que abrindo para perguntas, porque esse era um. Ele tava se apresentando. E daí agora ele meio que deixou aberto. Porque ele Certo. entende que esse assunto tem muita crença envolvida que não necessariamente representa a verdade do processo. Tá. Ele está dizendo que que as pessoas elas podem se referir a ele como um vampiro astral. Uhum.
E o processo de vampirização precisa ser desmistificado. Tá, Deixou aberto para você guiar a discussão, entendeu? Que ele sabe entendi. que você tenha. Porque é polêmico, pelo que. Né? O principal viés desse processo de expurgo, né, é que muitas vezes ele está acompanhado a alguns processos de medo ou sexuais ou com outras intenções, e isto causa muitas vezes o desconforto, né? E não é um simples dreno. Há outros processos envolvendo a drenagem. Queria que ele explicasse um pouco sobre por que quando ocorre esse dreno energético, também ocorrem esses processos adjacentes. Ele tá falando que o medo é posterior. No sentido de que não necessariamente ele precisa acontecer. Então ele tá falando que muitas vezes em seres humanos que começam a entender e normalizar esse processo, quando isso acontece, o medo vai embora. Certo. Porque o que ele está tentando dizer é o seguinte: quando algumas pessoas começam a entender o porquê da minha existência, elas deixam de ter medo desse processo e elas começam a dar boas-vindas a ele, porque é algo muitas vezes necessário, senão o corpo humano ele pode inclusive começar a gerar doenças. Ah, entendi. Ele está falando na questão sexual agora. Deixa eu entender bem. Eu vou falar nas palavras dele. Quando as pessoas fazem sexo, elas têm troca de fluido cósmico. Essa foi a palavra que ele usou. Tá? É como se elas estivessem, sem perceber, elas estivessem se alimentando uma da outra. E quando esses... Eu vou colocar aqui a palavra, entre aspas, vampiros, para deixar claro uma classe de seres que agora eu tô entendendo que existe, tá? Na verdade, ele tá dizendo que quase nunca, a partir deles, existe um intuito sexual, mas que, por conta da similaridade do processo com essa necessidade fisiológica do ser humano, a gente conecta esse sentimento de outras experiências e percebe erroneamente o que está acontecendo ali. Não sei se ficou Entendi. claro. Sim, é porque o processo ele é parecido. Vamos dizer assim, você está drenando uma energia, né? E para algumas pessoas o sexo é algo assim. Inclusive, pode retratar muito o fato das pessoas que muitas vezes classificam esses ataques dessa maneira, como de repente tendo uma visão muito errada do sexo. Elas têm de repente uma visão errada. E aí elas claramente podem interpretar o que aconteceu de uma maneira igualmente errada. Eu não digo errada, é uma visão mais desequilibrada ou uma visão mais religiosa do que é sexo. Uma ideia de ser invadido sem autorização. E aí o ser está lá fazendo uma invasão e aí remete à violação, né? Eu acho que por isso que existe, como ele diz assim, que há similaridade nos processos. É por conta, acho que disso, certo? Então, ele está falando duas coisas.
enquanto você falou, ele tava falando pra mim o seguinte: não é bem uma violação, porque é como se assim, a partir do momento que essa energia ela tá meio que transbordando e parada, como se Hum. fosse um balde que, tipo assim, eles vai caindo a gotinha e daí ele começa a transbordar. O ser Uhum. humano, ele é meio que feito para abrir as portas para que esse fenômeno aconteça. Então não Tá. tem violação. É só algo que o corpo sabe que precisa acontecer. Isso. Certo, isso é importante de dizer, mas eu tenho a impressão de que quando a pessoa está em catalepsia semi-consciente ali da coisa toda, ela, na interpretação humana dela, talvez classificasse isso como um abuso, entendeu? Ela não Então, tem essa noção. é exatamente isso que ele falou também, Uhum. junto, foi o seguinte, que as pessoas têm a percepção de que é um abuso por causa dessa visão muito sexualizada do processo, porque Hum. geralmente quando elas estão fazendo sexo, existe uma troca. Você tá, vamos dizer assim, uma pessoa tá doando, mas também tá recebendo energia, tá? E nesse processo não existe isso. É só ele recebendo, entende? Ah, Porque é tá. como se Sim. tivesse condensado demais. Então Uhum. a função dele é tirar, mas não dá. E aí ele tem que usar essa Então existe energia. essa. Por isso que ele se alimenta dela. Por isso que é a Sim, subsistência dele. Tá. exatamente. Mas então o que eu tô entendendo que ele me falou que foi o seguinte: quando existe esse expurgo, as pessoas Hum. elas acham que elas estão sendo abusadas porque não existe retorno. Hum, tá. Tô entendendo. Me Hum. soltou um monte de informação aqui, falando que é importante que depois, não agora, mas que depois seja discutida mais aprofundadamente o que é o estado de catalepsia, além do que já foi falado. Mas, pelo que eu entendi, é tipo assim, para depois. Uhum. Eu acho que eu vou vamos complementar perguntando para ele sobre a necessidade de plasmagem da parte dele, porque a gente associa muito, pelo menos é o que eu vejo no astral, minha experiência extrafísica, de que a maioria dos seres em que se alimentam de ectoplasma, eles também são especialistas em plasmagem. Como ele enxerga isso? Eu estou meio que viajando ou faz algum sentido? Assim, ele. Tá, calma lá. Nossa, ele começou a falar de demônio, reptiliano, tudo ao mesmo tempo, sabe? Parece que ele Vamos só por joga partes. a informação assim, bem. Deixa eu. Hum. Minha função é meio que desdobrar ela, sabe? É, tá. Depende da crença da pessoa. Certo. Porque assim, se for muito cru, as pessoas meio que ficam com muito receio de algo que elas não sabem delas não sabem que existe e elas conseguem cortar esse processo. E não é desejável isso. Certo. Então, muitas vezes eles aparecem de uma maneira de coisas ou formas que as pessoas já viram antes ou que elas acreditam que existem. Mas é por uma indução deles, né? Ele falou que não é nada forçado, é uma sugestão, entende? E tipo, a pessoa ela aceita a Certo. sugestão se ela quiser ou não, mas de uma maneira inconsciente. Uhum.
Acho que ele deu a entender que muitos desses acontecimentos de reptilianos abusando são isso. Outros realmente são interações, muitas vezes tão instintivas que chegam a ser sexuais. Mas em alguns outros momentos são vampiros. E eu pensei em demônios assim porque sempre a gente conhece muito aquelas imagens do passado de catalepsia e sempre tinha um demôniozinho sentado em cima da gente, sabe? Eu já vi Uhum. essas pinturas e ele tá falando que isso ocorre e especificamente como se você tivesse sentado em cima ou como se esse demônio tivesse sentado em cima de você enquanto você tá em catalepsia, porque o, o chakra mais afetado é o chakra plexo solar. Certo. Então é como se estivesse pressionando mesmo, mas na verdade é como se a torneira tivesse aberta ali, mais aberta ali. Tá, tá. Tá, ele falou pra prosseguir. Pera aí, tem uma coisa. Ele só complementou que essa região do plexo solar é como se a partir dali as nossas ações elas tomassem materialização. Não sei explicar bem Tá. o que ele tá querendo dizer, mas estou passando o que eu consigo. E que como aqui a gente tem muita ação de Hum, movimento, é onde fica mais sobrecarregado. Eu vou tentar explicar de outra maneira. É tá. como se. Vai ser meio diferente, mas eu acho que entendi assim. O espaço tá puxando a gente a partir da barriga. Acho que assim, como se tivesse uma corda mesmo, e o espaço puxa a gente pra gente se movimentar. Bem diferente essa. Essa percepção, né? Ah, ele me passou isso. Só isso mesmo que ele passou. Agora ele tá aguardando. Tá. Vamos voltar a isso que ele tá falando. Vamos expandir isso. Que ele falou agora há pouco. Então, a pergunta é: toda interação desse tipo, ela é um expurgo ou ela pode ser um ataque? Os dois casos podem parecer o mesmo caso. Então, quando é que é um e quando é que é outro? O que caracteriza um expurgo, digamos assim, do excesso, excedente, e quando que não é isso, é um outro tipo de relação que está acontecendo ali? Ele falou o seguinte pra mim. A seguinte frase: eu preciso disso pra viver. Essa talvez seja a diferença. Hum, Outras consciências estão fazendo aquilo com a intenção de manipular a energia e não certo. necessariamente precisam daquilo. Uhum. Existe. Interessante o que ele me falou. Ele falou que é um ato político, entende? É, sim. Político no sentido de ação mesmo. Tipo, é um. é- visa um fim Uhum. que não é simplesmente a subsistência, é um fim social, entendeu? Uhum. Existem organizações
ou diretrizes para, vamos dizer assim, as consciências a serem expurgadas nesse processo? Tá, pelo que eu entendi, não. E é como se eles sentissem que existe alguém Hum, com essa necessidade. uhum, Ele tentou me passar uma coisa assim: o leão vai sentir cheiro de sangue a quilômetros. uhum. Sabe? Foi meio assim, meio brutal, mas Tubarão, leão, é exato. tudo assim, né? Mas é um sexto sentido, entende? Tá. E isso leva a uma outra pergunta. Entre eles, que a gente pode caracterizar como raça, certo? Entre eles se entendem nessa questão existe uma certa territorialidade por parte da alimentação. Quem chegar primeiro. Quem chega primeiro, tá? Não tem nada. Mas é só isso mesmo ou eles têm muita briga para se alimentar? Não sei se ele tá entendendo bem a tua pergunta. Porque a única coisa que ele tá falando é tipo assim. Tipo, se eu cheguei e outra consciência entender que já tem alguém lá, ela vai partir pra outra, entende? E tem uma outra questão também sobre, de repente, existem outras raças que se alimentam de ectoplasma como ele. E elas podem ter um outro pensamento de ação. Né? Se existem outras raças, de repente pode haver uma briga mais intensa ou não. É sobre isso que eu estou tentando devagar. Tá. Agora ele meio que entendeu. Mas ele tá dando uma perspectiva mais macro, tá? Tá. Então é como se houvessem tipo, facções mesmo. Uhum. Mas não é tão rígido quanto se pensa, ele tá falando. Ele tá falando que essa ideia de briga é de vocês. Ele falou bem assim a frase. Ele É. tá falando. Ele falou algo interessante. A nossa ideia de briga é ver quem chega primeiro. É como se esse fosse o embate, entendeu? Sim. Ele só tá complementando uma coisa que eu achei interessante. Ele tá falando que existem uns embates que estão mais relacionados a outras consciências que querem impedir o processo. Hum, tá. E aí Porque acontece. muitas vezes é benéfico. No caso, além de ser uma necessidade, é extremamente benéfico para o ser humano. E tem gente que não quer que seja, entendeu? Mas nada pessoal, ele tá falando. Pelo Uhum. menos não em relação a eles. E sim é pessoal em relação a outra consciência e o ser humano. Uhum. Existem muita mitologia, né? Tem na China, tem em tudo quanto é canto do Japão, sobre os seres que aparecem durante o estado de catalepsia, né? De diferentes tipos, né? E dão diferentes nomes para os seres e tal, né? E ele se vê como sendo o principal representante dessa categoria por aqui, como se ele fosse de fato todas essas visões que acontecem, ou existem outros seres, outras consciências que também fazem essa função aqui no nosso planeta? Ele falou que existem várias raças que fazem isso. Assim, centenas. Mas elas todas são relacionadas. Ele falou que são do mesmo tronco. Tá, entendi. Tem a mesma origem. É. Não sei. Ele falou assim. Nossa senhora, pra que falar essas coisas? Só pra deixar a gente bugado. Ele falou que assim, eles podem não ter a mesma origem, mas a origem, as duas origens têm uma mesma origem. Aí que não faz sentido. Ah, é que assim, há um ponto que se divide e gerou dois galhos diferentes, que não são iguais mesmo, os galhos, eles se desenvolvem em ramificações muito diferentes, mas quando você vai olhar lá atrás,
a base daquele galho e, vamos dizer assim, o DNA que foi utilizado nas duas modificações foi o mesmo. Mesmo que elas hoje não se pareçam muito. Acho que é isso. Ele falou que é por aí. Esses expurgos, eles têm alguma relação com a lei da atração? Tipo, ele tá falando assim, o que vocês entendem como lei da atração nessas palavras tem mais a ver com a capacidade de materialização de possibilidades por meio de um Certo. mecanismo de equidade vibratória. Nossa, equivalência vibratória. Não sei se você entendeu. Sim, faz sentido, porque quando você deseja algo, né, você precisa, não basta você só intencionar, você tem que fazer sua frequência ser aquela frequência que seja capaz de receber aquilo, faz sentido. Não sei se a gente pensa normalmente dessa forma, normalmente a gente passa você pensar. Mas na verdade, quando a gente pensa, a gente está equalizando a frequência, faz sentido. Ele falou que isso tem a ver com o que ele está falando em relação ao chakra plexo solar, porque é por meio do plexo solar que muitas vezes esse processo acontece, porque não tem como você mudar a frequência sem ação aqui na matéria, entende? É. Eu tô perguntando assim, é. desculpa, mas olha, ele. Porque, assim, eu falei. Não sei se até fui meio rude, mas eu falei assim: você entende bastante desses fenômenos e da fisionomia humana. É, e é uma surpresa pra mim. Eu falei. Ele falou que os iguais a ele, vamos dizer assim, ele tá falando da raça dele, eles são um dos que mais, sim, vamos falar assim, tem inteligência. Mas não é isso que ele quer dizer, sabe? Autonomia. Hum, Enquanto que outros não pensam muito sobre o que estão fazendo. entendi. É mais automático. Então ele falou assim. Então né, ele tá falando que eles estudam. Uhum. Eu achei bem bizarro. Porque assim, pessoalmente eu acho isso incrível, sabe? A gente tem ideia muito errada, né? Desses caras. A gente fala assim, você está se alimentando de ectoplasma. A gente às vezes não entende exatamente o que é o ectoplasma, porque ele se alimenta de qual parte do nosso corpo é do ectoplasma, da nossa energia, né? Vital, vamos dizer assim. Porque muitas pessoas acreditam que o ectoplasma, quando o ectoplasma acaba, você morre. Então acho que é importante a gente entrar nesse conceito mais, né, profundo, de talvez ressignificar, para não ficar com a ideia de que esse cara tá matando a gente a conta gotas. Tá. Ele falou que dá pra fazer isso, mas tem que ir com calma. Vamos por Uhum, etapas meio que ele falou. Vamos analisar um quadro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Ele falou assim, sabe? uhum, Agora deixa eu organizar a maneira como ele tá passando, sabe? Tô desdobrando o papelzinho, tá? Ele falou, vamos começar então pelo mais importante. Eu não tô matando ninguém, ele falou. uhum. Nem abruptamente, nem lentamente. Ele tá falando que a morte ocorre quando o próprio corpo físico, ou vamos dizer assim, a consciência que materializa um corpo físico, deixa de fazer o refil desse ectoplasma. Porque ele tá falando assim, que nós somos geradores. E a morte ocorre quando esse gerador deixa de funcionar. É como se a função dele fosse mais tipo assim, o cano tá entupido e precisa fluir. Uhum. Aí ele tá falando da palavra fluido cósmico, que é como ele entende o que é ectoplasma. O espiritismo também usa esse conceito de fluido
como um fluido criativo, né? Um fluido, enfim, além, né? Ele tá falando que essa explicação, porque ela tá falando de uma visão do ectoplasma socialmente utilizado, Hum, sendo que tá. a função original do ectoplasma é fazer a gente viver. Tô tentando pedir, eu pedi para ele explicar melhor isso. Ele falou, eu sei que é difícil. Uhum, Ele falou, não vai ser a primeira nem a última vez que isso vai ser tratado aqui no contexto do projeto. certo. Tá. Ele tá falando assim. Ele tá tentando mostrar de outra forma. Ele tá falando por que que as pessoas acumulam ectoplasma para que eu precise expurgar. Por Uhum. que que isso acontece? Ele disse que isso não é o padrão. Entende? Ele tá falando que assim, a Terra ela é um lugar muito propício para a existência de seres como ele, porque as pessoas elas têm a tendência de não concretizar as coisas que elas pensam, ou as ideias que elas têm, ou Hum, e nesse caso ele está falando de programação. Quanto mais resistência a pôr para fora na materialidade aquilo que a gente se dispõe a fazer, mais ectoplasma vai ficar parado. Então é entendi. isso que ele quer dizer com vida. A própria experiência aqui na matéria. Então falando em vida, o pessoal do Espiritismo também comenta que o ectoplasma é uma substância que só existe entre os seres encarnados, entendeu? Numa fisicalidade. Aí acho que a gente tem que abrir um leque para entender isso, porque hoje a gente entende que os espaciais também estão encarnados e que, de repente, são plasmas diferentes que são gerados. Talvez seja um caso a ser ressignificado. Ele falou assim: é como se. Ele falou de sabores, é como se o ectoplasma humano tivesse um sabor. Hum, E como se fosse um alimento muito nutritivo. uhum, Porque ele é não só pela densidade de onde a gente vive, mas justamente por esse fenômeno de não, de às vezes, muitas vezes não querer concretizar as coisas. Não é bem querer, porque querer, vamos dizer assim, na nossa cabeça, a gente quer, mas a gente é meio perdido. Ele tá falando assim, tipo, aham. sabe, a gente fica dentro de um labirinto. Mesmo que a gente saiba o caminho, a gente fica dando volta. E que, vamos dizer assim, existem outros alimentos que ele pode se alimentar de outros espaciais, vamos dizer assim, né? Uhum, Mas é um alimento mais pobre, entendi. porque geralmente eles estão vivendo mais conectados com aquilo que eles se dispuseram a fazer na vida deles. Ele falou assim, não é que ele consegue transmutar mais fácil porque é nosso, é que só tá Hum. mais disponível. Ah, tá. Tá. Ele tá usando um Mementor de exemplo, entende? Que Aham. no que a gente entende por materialidade, ele também tá numa, Sim. mas é diferente da nossa, mas tá. E só que ele não acumula, porque na medida que ele vai gerando, ele já vai agindo. Uma vida Hum. muito dinâmica, Uhum. tá? Então, porque ele tá falando que a partir disso a gente consegue transformar a realidade.
E no caso do ser humano, a gente... É como se a gente tivesse uma capacidade ociosa de ação. Nós não temos uma inteligência energética para entender que está sobrando ali. De repente, seu mentor Acho que ele não, não ele queria, já acho sabe. que ele não queria falar nesse termo, mas ele falou assim, é por aí, é que vocês não entendem, É, que vocês têm aquilo disponível, vocês não entendem o então, processo. então, isso já explica muito da necessidade de existirem raças como a nossa, porque também existem outras que se beneficiam do nosso processo, coletivamente falando, né? Uns ajudam os outros. Nós também ajudamos esses seres e nós nem sabemos, né? Entende? Ele só se referiu à Terra como uma abundância, sabe? Como se fosse um oásis no meio do Uhum. deserto. Achei engraçado. Uhum. Trabalho, como é que é? Eles fazem trabalhos em terreiros, em locais onde há necessidade de transmutação energética? Tá. Não entendi muito a resposta dele. Deixa eu tentar entender. Tá, agora eu entendi. Ele nunca fez isso. Mas ele entende que é um grande chamariz, entendeu? Esses lugares. Mas não. Uhum. Parece que não é bem isso, porque as pessoas elas precisam estar nesse estado de sobreposição da frequência da realidade. É alguma coisa assim. Tá. Então não é a mesma coisa. Só que eu tô tentando tipo, entender por que que não, entende? Uhum. Nossos corpos, ou a nossa emissão de frequência de corpos, não só físico, mas outros também. Uhum. Ele só trabalha nessa emissão específica. Essa frequência, né, de cerebral, né? Ele precisa de um estado específico, né? É por aí mesmo, porque ele pode realizar esse tipo de expurgo com a gente acordado, por exemplo. Aí que ele quer dizer. Que eu acho que não. Porque, assim, ele falou assim: se isso acontecesse, vocês desmaiariam. Ou até possivelmente entrariam em coma. Vocês precisam estar num estado de meditação profunda do corpo, ele falou. Não é algo que pode acontecer em qualquer momento. Tá. A gente falou de ectoplasma, mas é, às vezes a gente tem a sensação de que ele está lá sugando o excedente de um chakra que está trabalhando em excesso, que está sobregerando energia, ou ele não pega, não tem a ver exatamente com os chakras, a função dele. Tô lembrando do fato do ectoplasma estar ligado à manifestação de coisas, né? E ao mesmo tempo foi falado do plexo solar que também está ligado à manifestação. Então deve ter alguma relação, né? Ele falou que, na verdade, tem a ver com todos, só que alguns têm mais tendência a acumular. E é que assim, eu queria deixar claro alguma coisa. Ele falou, tipo, não é que acumula. Acho que a gente não entendeu isso ainda. Tipo, Hum, na verdade o que acumula é. Tá, ah, meu Deus. Ele falou isso é muito importante que vocês entendam que tem mais a ver com. Ah, tá, entendi. O funcionamento dos nossos chakras, eles têm que ser como uma cachoeira. É fluxo. certo. O problema acontece quando esse fluxo ele não existe e o que que ocorre? Vira um lago de água parada. Hum, Existe tá. um certo acúmulo no sentido de que
isso precisa continuar sendo gerado. Uhum. Mas não é esse o processo. Entendeu? É como se fosse, tipo assim. É como se não tivesse se mexendo mesmo. É mais para desobstruir um cano do que para pegar o excesso. Sim. Foi isso que ele tentou passar. Ah, por isso que ele falou de estar entupido e tal. É, foi. Aí eu tô perguntando, mas o que que rege isso? Por que que isso acontece? Ele falou que tem milhares de razões humanas para que isso aconteça e ele também não sabe dizer bem. Mas Uhum. ele vê muitas vezes as pessoas. Meu mentor falou um negócio, Hum. ajudando. Ele complementou. Mas no meu caso específico, é como se as pessoas ficassem obcecadas por um tipo de manifestação específica que não pode acontecer. Certo. Sendo que, na Ah, verdade, elas deveriam seguir o fluxo, entendeu? aham. Tipo, uma pessoa que tá lá sofrendo por amor, não, um amor não correspondido, e não consegue largar a ideia e fica meses, anos e tal, ela paralisa, né? É, um exemplo, né? Exatamente. E agora eu entendi o que meio que foi jogada essa ideia pra mim lá no começo, mas eu sabia que não tinha exatamente a ver. Mas ele tá falando Hum. de droga, de vício, de coisas Uhum. assim também, entendeu? De as pessoas que se estagnam na vida e parece que não tá indo pra lugar nenhum. Certo. É porque elas acham que tem que ser de um determinado jeito que não é pra ser. Uhum. E aí tem repercussão física e energética, consequentemente. Sim, exato. Muito Certo. interessante isso, né? Interessante, sim, sim. Interessantíssimo. Tá, eu acho que tá legal por hoje. Só ia ver se a gente consegue mais informações dele, tipo o nome, a raça, o lugar de onde ele vem. Ele falou que ele não vai passar o nome dele, mas ele falou o nome Agate, como se referindo ao coletivo dele, no caso Tá. da espécie. Agate. É AGATI, né? Você vê algum H em algum canto aí? Ele falou que tanto faz. Sim. É certo. Porque. É, tá, ele falou que vai ser difícil Nossa, não vai ser não. Eu já entendi. Nos arredores da constelação de Boieiro. Tá. Sabe o que tem lá? É, Arcturo tá lá, em Boieiro. Interessante. Eu tô perguntando se é isso. Sim, eu acho que é isso. Se tiver mais alguma coisa que ficou faltando e ele quiser passar. Então tá ok. Mas ele tá falando uma coisa específica pra mim. Ele tá falando que na minha vida eu já atingi níveis tão de inércia que pra fazer esse processo eu precisava de uns 5. Caramba, cara. Que maluco, né? Na verdade ele tá me dando meio que uma. Não é bem um sermão, sabe? Tipo, uma dica. Uhum, interessante. Eu acho que ele meio que me acompanha há um tempo já. Por isso que vem essa sensação de familiaridade É, é. que eu tava tendo antes, sabe? Uhum. Ele falou que isso já melhorou muito. Porque isso que a gente chama de ectoplasma não é para ser acumulado. Ele precisa ser distribuído. E que eu não posso ficar parado. Senão eu vou ter problema, entendeu? É.
Ele falou que isso precisa ser aplicado aqui. No meio, né? Nosso meio. Sim. Ele falou, tipo assim, não, você tem que começar a se mexer de verdade. Você tá Hum, começando, mas só começou, entendeu? uhum. Então agora ele tá se despedindo e disse que tá disponível, assim. Não, não, Tá. não deu. Um- Ele falou assim, que se precisar muito, ele volta. Tá bom, beleza. Então vamos agradecer ele. Beleza, foi embora. Ah, Thiago, deixa eu falar um negócio meio que assim, inconsciente que eu tô fazendo. Foi desde o começo da sessão e agora eu Uhum. percebi o porquê. Eu tô deitado de barriga pra cima e eu tô com as mãos em cima do umbigo, meio que tipo assim, guardando, sabe? Eu acho que é uma coisa meio inconsciente, porque eu não faço Sim. isso em sessão e muitas vezes quando eu vou dormir eu faço isso. E é como se eu estivesse querendo proteger, sabe? É uma coisa bem instintiva que eu percebi que eu tava fazendo agora. Ah, interessante. Porque Não de. vinha, parece que a informação vinha num bloco diferente, né? Um negócio, tipo, muito rápido É. e aí era difícil de ordenar, né? Eu me senti como se, tipo, ele tivesse me jogado. A cada resposta era como se fosse uma bola de ferro, assim. Eu tinha que pegar Hum. e segurar o troço, sabe? E era Uhum. pesado. Cara, foi muito bom. Eu vou parar aqui.